Queridos, estamos falando sobre um tema muito importante. E semana passada a gente iniciou o nosso culto falando sobre cansaço, tendo em vista que nós passamos um final de semana de feriado anterior, viajando, descansando. E falando sobre esse cansaço, esse esgotamento, a palavra que nós usamos bastante aqui, burnout, onde a pessoa está exausta. Nós falamos bastante e percebemos, inclusive, algumas pessoas falando comigo esses dias, que nós fizemos uma pesquisa aqui de pelo menos 7 perguntas, não sei se você se lembra, domingo passado, para você fazer uma autoavaliação se você está fadigado, se você está cansado ou não. Algumas pessoas mandando mensagem para mim, falando: pastor, eu gabaritei aqui lá, o negócio está feio. O fato é que a gente voltou o texto para 2 Reis, capítulo 19, falando sobre Elias, e percebemos ali em Elias, identificar o esgotamento de Elias, aprendemos quais são os sintomas que Elias tinha, inclusive de depressão, para chegar no final, dentro da caverna e pedir para não viver mais. E depois nós percebemos como Deus tratou Elias. Está lá na mensagem, se você quiser assistir essa primeira parte da mensagem, ela está já no YouTube, você pode assistir lá. E você percebe como Deus cuidou de Elias. Mas a despeito do cuidado de Elias, a gente percebeu que Elias tinha alguns motivos, ou talvez algumas identificações claras sobre o esgotamento de Elias. Nós listamos aqui a partir do capítulo 17, de 1 Reis, capítulo 17 até o 19, que talvez o que esgotou Elias foram seus conflitos pessoais. Atitudes essas que talvez você tem dentro do seu casamento e você está esgotado, dentro dos seus relacionamentos você está esgotado, e essas circunstâncias acabam tirando de você todo o ânimo, todo o vigor, fazendo com que você se renda ou se entregue. Um segundo caminho que nós falamos semana passada, sobre talvez o que possa ter esgotado, arrancado toda a força de Elias, pode ter sido o desgaste ministerial. Como nós mesmos falamos domingo passado, que pregar, cuidar de uma igreja, no nosso caso atual, mas de Elias ser profeta, aquela coisa toda também traz um desgaste muito terrível, espiritual, mental, físico, de todas as esferas. Mas também falamos um pouquinho sobre as frustrações de Elias. Ele relata isso a partir do versículo 13, quando ele vai no capítulo 19, falando sobre as expectativas dele. Eu achei que o pessoal ia virar, eu achei que ia acontecer isso e tal. Então ele teve as suas expectativas frustradas, que isso tem muito a ver com as nossas frustrações. Porque nós desejamos algo, nós imaginamos algo, você idealiza um casamento, você idealiza um marido, idealiza uma esposa, idealiza um trabalho, e de repente, com o passar do tempo, você vai percebendo que aquilo ali não é tudo aquilo, e você vai se frustrando. E aquilo vai cansando a gente. Pessoas das quais, nesse cansaço, nessa demanda, acabam se rendendo porque estão se esforçando, mas infelizmente, não só o resultado não aparece, mas outras coisas vão fadigando a gente, tirando a nossa energia. Mas olhando um pouco mais para isso, eu percebi também, aqui talvez seja o seu caso, e eu quero te desafiar sobre isso, que não é só os conflitos, ou melhor, não são só os conflitos que tiram de nós o ânimo e a alegria e a força. Muitas vezes também nós temos pessoas que alcançaram sucessos maravilhosos, sucessos grandiosos, e mesmo assim, cheio de dinheiro, no auge de suas habilidades, tudo que podiam fazer alcançaram, mesmo assim tiveram infelizmente um burnout. Você se recorda que algumas pessoas famosas, por exemplo, uma das cantoras mais impressionantes de voz que nós temos, Whitney Houston, e essa cantora, no auge, uma voz maravilhosa, não suportou a depressão e acabou com a própria vida. Você percebe até a ginástica, a Biles, acho que é isso o sobrenome dela, Simone Biles, dos Estados Unidos, que na última Olimpíada, não nessa, agora na outra, ela apertou a mão no freio, falou: parei, não quero mais. Poxa, mas você tem tudo. Tem dinheiro, é a melhor do mundo, ginástica fora do normal, está ali, excepcional. Como que você para, mesmo em meio a tanto sucesso? É isso que acontece com a gente. Mesmo em meio a tanto sucesso, a gente também pode ser pego pelo burnout. E o grande problema que eu encontro aqui, inclusive há um filósofo um coreano chamado Byung-Chul Han,
ele fala um pouquinho sobre essa ideia do tempo que a gente está vivendo. E ele tem um livro, sugiro você ler pelo menos 3 livros que eu vou sugerir aqui. E o primeiro deles é A Sociedade do Cansaço. Ele foi lançado em 2010. E esse livro, ele trazia algumas coisas importantes, ou melhor, traz algumas coisas importantes, que ele traz a gente a pensar sobre como que a gente está vivendo essa sociedade no tempo presente. Porque se por um lado, nós somos uma sociedade que às vezes que descansava, que ficava em paz, ficava tranquilo, nós mudamos para uma sociedade de sucesso, que de forma intencional, mas a gente não percebe, nós estamos sendo dominados por um paradigma de ação, de desempenho. Onde você já ouviu muitas vezes as pessoas falarem com você em vários lugares, dizendo, você precisa ser o melhor. Por exemplo, na sala de aula, seu filho, quando ele tira uma nota mais ou menos, você tem que fazer mais, você tem que tirar isso. Essa é a sociedade que a gente está inserido de forma inconsciente, onde eles vão exigindo que cada vez mais nós tenhamos boa ação. E isso, cada um de nós vai se tornando o seu próprio carrasco. Não há em toda a história um tempo tão ímpar, onde as pessoas deixaram de ser funcionários para serem empreendedores. E ao invés de serem em paz, eles são seus próprios carrascos. Eles não trabalham mais dizendo, se eu não trabalhar, ninguém trabalha. Eles trabalham de madrugada, abram mão da sua saúde, da sua família, para que o seu negócio aconteça. Nada de errado em fazer isso. Mas o que parece é que inconscientemente nós estamos vivendo esse buraco de que temos que maximizar todas as coisas e produzir. E se você não produz, você não funciona. Se você não produz, você está fora. Com isso, já dizia o Han, não há espaço para ociosidade. Sabe aquele momento onde você descansa? Não existe. Quando até alguns falam isso, enquanto uns estão descansando, outros estão trabalhando onde ele já está. É provável, talvez essa frase faz sentido em algum momento da nossa vida. Mas cuidado, porque talvez ela está trabalhando e você está descansando, mas já já ele vai se esgotar e você vai continuar fazendo a coisa do jeito certo. O que isso também acontece com a gente é que o desempenho sempre está no nível elevado, sempre tem que ser mais, sempre tem que ser melhor. Nós somos os nossos próprios chefes e a gente começa a viver uma vida intensa. E essa vida intensa que nós temos nesse tempo presente faz da nossa autorrealização uma autodestruição. Muitos de nós, talvez por causa disso, acabam desejando demais ser o melhor profissional, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor pastor, vou colocar-me dentro, quando que a gente tendo essa autorrealização no ser o melhor, a gente começa a produzir autodestruição, porque a gente esqueceu algumas coisas nessa jornada. E quando eu olho para os problemas que ele traz, os excessos, inconscientemente, ele começa a dizer que nós vivemos uma geração multitarefada. O que é uma geração multitarefada? É uma geração que acha que fazer de tudo está certo. A gente faz um monte de coisa e nada certo ou em nada profundo, não é assim? Nós não conseguimos fazer uma coisa só especial. Sabe aquela ideia de especialista? Está cada vez mais ficando raro. Porque as pessoas estão multitarefadas, fragmentação de atenção, então elas fazem uma coisa aqui, fazem outra coisa ali, outra coisa lá, outra coisa ali e tal. Então elas precisam, e da onde está vindo essa loucura? Da produtividade. Um outro problema que o Han traz para a gente é o positivismo exagerado. Sabe aquela palavra que a gente ouve ou faz, ou mesmo os coaches que fazem bastante isso, nada contra coach, mas não, você tem que fazer, você vai vencer, aqueles gritos de guerra dizendo e colocando, encorajando, mas tem hora que não é para isso. Tem hora que a narrativa não é para esse caminho e a gente está insistindo, uma postura de encorajamento exagerado que não vê a realidade, mas quer produtividade das pessoas. Uma outra problemática que ele traz é sobre as nossas redes sociais. A gente está cada vez mais linkado nas redes sociais, isolados do mundo. Apenas conectado com o mundo que as redes sociais nos apresentam, mas o mundo real e vivido, como a gente fez em 1º de maio, a gente não está. A gente não se relaciona. E, inclusive, ele traz um outro problema, onde esse alto desempenho, ela sai da atmosfera externa e ela adentra a atmosfera interna. E o Brasil é campeão nisso. Nós somos o primeiro país no mundo em cirurgias de estética. Eu preciso ser igual àquela pessoa.
Eu preciso ter o nariz igual daquela irmã. Eu preciso ter a sobrancelha igual a da fulana. Eu preciso ter o corpo igual ao do ciclano. E essas dimensões, essas ações que a gente está vivendo de forma a estar com a gente, vai produzindo em nós uma angústia, eu só vou aceitar você se você for assim, aquela mulher é desse jeito, aquele homem é desse jeito, e vai fazendo e a gente vai se moldando numa angústia de produtividade para se tornar aquilo que a gente acha que tem que ser. Ou melhor, para se tornar aquilo que o mundo está dizendo que a gente tem que se tornar. Isso cansa. Viver assim uma hora vai dar um enfado. Viver assim na expectativa de às vezes criar alguns conceitos ou se afundar em algumas ideias problemáticas, como foi colocado aqui pelo Ram, a gente começa a viver momentos de doenças neurais. Também somos o país em primeiro lugar em ansiedade, irmãos. Em todo o mundo, o primeiro país que tem mais ansiosos é o Brasil. Também somos, em quinto lugar, segundo a OMS, o país com mais gente em depressão. Burnout, suicídio, por que não dizer de todas essas coisas? O fato é que nós estamos esgotados, se por um lado por conflitos, por problemas, por desgastes, por frustrações, por outro lado por alto desempenho, por não poder falhar, preciso melhorar a cada dia, ou seja, os dois lados extremos estão judiando da gente e fazendo a gente viver cada vez mais ansiosos, preocupados, esgotados. E a semana passada, a gente falou sobre ansiedade, e eu quero aqui só retornar, abrir aspas, para você entender talvez um pouco mais profundo. Porque nós falamos que Deus, o próprio Deus, ao cuidar de Elias, Ele cuidou de forma tranquila. Primeiro Ele cuidou do corpo dele, dando comida como remédio para que ele se fortalecesse. E aqui vai uma coisa muito importante, se você entender o que diz o livro de Mateus no capítulo 6, exatamente no versículo 25, quando Jesus vai dizer, e o próprio Paulo em Filipenses vai dizer para nós também, capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a sugestão da palavra é não andar ansioso, mas a palavra nunca disse que você não estará ansioso. Vou explicar melhor. Jesus disse não andeis, mas nunca disse não estareis. Porque há uma concepção que você precisa entender muito claro. Quando Jesus diz andar, é algo que caminha comigo. Quando Jesus diz estar, é algo que momentaneamente está comigo. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova importante, e você sabe, está estudando, vai fazer aquela prova, é natural, faz parte da gente. A ansiedade aflorar para fazer com que você estude mais, para fazer com que você se concentre mais. Então você está ansioso. Digamos que aqui tem uma curva, né? um centro. Estamos vivendo, tem uma prova. Qual que é a proposta neural nossa, comum? Estou ansioso, então a minha ansiedade sobe um pouquinho. Como por exemplo, para eu vir pregar aqui, nesses dias que eu fico aqui, ou no tempo que eu estou aqui, eu fico ansioso um pouco. Minha ansiedade sobe, por quê? Porque eu vou pregar, eu vou fazer algo muito importante, que é aquilo da qual eu fui chamado para fazer. Então a minha ansiedade, isso é estar ansioso. Passou a situação, ela volta para o normal. Equilíbrio. Estão comigo? Sim? Estão entendendo aqui? Outro momento, agora uma circunstância diferente. Sobe a ansiedade de novo. Estou ansioso. Passei. Estou ansioso. Passei. E a vida é assim para todos nós. Mas o problema da qual nós nos encaixamos, por isso nós somos o primeiro no mundo, é que desde lá de trás, quando a infantilidade estava com a gente ainda, ou talvez traumas, enfim, uma série de variáveis, nós estando aqui, nós ficamos ansiosos e não conseguimos fazer essa curva voltar para o normal. A gente ficou aqui em cima. E em vez de estar ansioso, nós andamos ansiosos. Então eu sou ansioso na prova, sou ansioso antes da prova, sou ansioso depois da prova, sou ansioso comendo, sou ansioso para dormir, sou ansioso. Aí eu fico aqui em cima. Eu desequilibrei totalmente o processo. Como por exemplo, medo tem a mesma circunstância. O medo está aqui, se eu não tiver medo, o medo for para baixo, da linha tênue aqui, da nossa média, se o medo for para baixo, eu vou me arriscar demais. Eu não vou ter facilidade de cuidar dos outros. Eu vou me atirar em coisas das quais, cara, você não tem medo? Não, tem medo não. Já vai encontrar o seu. Por isso que o medo tem que estar no meio. Ora medo, ora volta. Estou com medo? Voltei. Estou com medo?
voltei. Como também o estresse. Você pega uma pessoa com estresse, eu estou estressado. Já não estou mais. Mas infelizmente alguns de nós, por causa de traumas, posturas e falta de cuidado, não está mais estressado. É um ser estressante. Entende a diferença? E às vezes, apenas os medicamentos vão ajudar a gente a voltar a fazer essa curva para o meio. Faz sentido? Ah, pastor, mas vamos orar. Irmão, você queimou seu neurônio, irmão. Você queimou tudo, você não teve cuidado lá atrás, você não suportou, ou às vezes um trauma, uma problemática, não sabemos aqui as variáveis que você possa ter, mas elas fizeram com que você andasse ansioso e não só estivesse ansioso. Porque a proposta bíblica sempre é, estar ansioso, tudo bem, faz parte, volta. Vai lá, volta. O problema é que a nossa geração, ela subiu, ela se estacionou, ela não conseguiu voltar, e a gente vive andando ansiosos. E aí vem a palavra de Jesus, não andeis ansiosos. Ou seja, não toma isso para ser seu estilo de vida. Não toma isso para ser aquilo que conduz as suas histórias, as suas decisões, ou você acorda já desesperado, ai meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Aquela loucura que o mundo está dizendo para a gente que a gente tem que viver. Por isso que a sociedade do cansaço, do Han, ele vai dizer bem claro, nós somos tomados por essa ação produtiva que o mundo, que as coisas, que todo mundo colocando sobre nós, e aí está aguçando a ansiedade, e para eu completar o projeto que me é lançado, se eu não viver ansioso, desesperado a vida inteira, eu não consigo. Mas a sua saúde está indo embora, sua qualidade de vida está indo embora, tudo em nós está indo embora. E aí como resultado, psicossomatizando, ansiedade, preocupação, depressão, problemas e mais problemas, e a gente fala, nossa, mas onde que está tudo isso? Está na forma de você lidar com a vida. Está na forma de você permitir que as pessoas, ou que as empresas, ou que tudo ao seu redor, te sufoquem ao ponto de fazer com que você ache que é certo ser produtivo, custe o que custar. E infelizmente, esse é o outro lado, outra vertente, que nos leva a viver uma circunstância extremamente complicada. E eu quero te sugerir o segundo livro, que são diagnósticos que falam sobre isso. O primeiro livro que eu quero sugerir para você é do N. Cordeiro, onde ele tem como tema do livro, Andando com o Tanque Vazio. E é isso que ele percebe, que muitos de nós estão andando com o tanque vazio. E eu sei, se você sabe, eu que gosto muito de carro, converso bastante com as pessoas sobre carro. Inclusive essa semana fui ajudar uma pessoa que a mangueira de encher o tanque lá estava ressecada. E andar com o tanque vazio, segundo o N. Cordeiro, é a ideia de que nós estamos andando sempre na reserva. Sempre na reserva. E eu não sei se você sabe, você que tem costume igual a minha esposa, de não abastecer o carro direito e deixar sempre na reserva. Nossa, eu falei o nome dela, Fábio? Uma pessoa, eu não falei uma pessoa? Uma pessoa que sempre tem andando com o carro na reserva. A dona Marisa está aí também? É, dona Marisa, já te acolhi muito com o carro na reserva, né? Agora eu vou dedar a sogrinha. Se você é assim também, que tem costume de às vezes, não, e eu faço isso bastante, já fiz essa peça com o Fábio. Tem um posto logo ali, Fábio, fica tranquilo, já vai abastecer. Lembra? O Fábio ficava assim, pastor, não tem, não é bom. E você pergunta para as pessoas que entendem dessa área, um mecânico, não é bom andar com a reserva. Ela está ali para te acusar, inclusive a luzinha não é verde. Sim? Não é verde, dizendo, uau, pode ir. Não, é vermelha. Laranja para vermelha, aquela cor ali, para dizer, ó. E engraçado que alguns carros eles têm um mostrador, aí vai descendo. Aí depois tem uma luzinha que aparece. Eu acho que tinha que ter uma vibração no banco para dizer, nós vamos parar. Por quê? Porque tem gente que não obedece nada daquilo. E o carro para. Quero te lembrar que um carro na reserva faz você não ter perspectiva de ir mais longe. Por quê? Porque você sabe que você não vai alcançar. Um carro na reserva tem problema porque uma hora a bomba de combustível vai parar e você vai ficar na mão. Porque ela precisa daquele ambiente, por isso que é reserva, não é para se utilizar. Um carro na reserva tem essas considerações de que você menospreza o que é importante e acha que a sua ação por estar no volante vai levar o carro para frente, e não vai. Se ele não tiver o combustível real, não funciona. Sabe como que o N. Cordeiro fala sobre isso? Vamos entender. Ele diz que muitos de nós vivemos com o tanque vazio, na reserva.
Ou seja, muitos de nós, como um tanque na reserva, não temos expectativa do amanhã, não temos projetos, não temos sonhos, não temos nada. Por quê? Porque a gente vive na reserva, vive mal. Reserva, para um ser humano, espiritualmente e emocionalmente falando, são pessoas que vivem sempre no pavio curto. Porque a vida sempre está apertada, está sempre ruim, está sempre ali, ai meu Deus, e agora? Sempre apavorado, vivendo na reserva. E ele vai tratar outros problemas sobre isso, e ele vai dizer que eu e você temos um tanque de combustível na vida, desde manhã até a noite. E ele diz que algumas coisas, elas tiram o nosso combustível. Por exemplo, no meu caso, vir aqui atender alguém, um casal, uma pessoa, ou uma reunião, essas coisas vão tirando o combustível da gente. Como você atender, como você ir para uma escola, de manhã, você está animado, o professor lá, todo animado, aí essa criança vai lá sugando, aí vem aquele criança xarope, oh meu Deus, vai tirando o nosso combustível, vai tirando. E o problema que o N. Cordeiro vai dizer, é que nós vamos perdendo o combustível do tanque, mas nunca abastecemos o tanque. Muitos de nós vivem assim, só tem retirada, só tem andança, só tem para lá e para cá, só tem atividades, atitudes que drenam a nossa energia. Mas ele sugere para que eu e você tenhamos algumas atividades que recarregam a nossa energia. O que te dá prazer? O que te deixa bem? O que recarrega a sua energia? Vou usar como exemplo, eu mesmo gosto muito, às vezes, de recarregar a minha energia na academia. Os irmãos sabem quando eu vou para lá treinar, isso aqui é, nossa, até sábado. Onde estava com o Tiago, né, sábado? Né, Tiago? Até sábado. Ai, confusão da palavra. Estava eu e o Tiago ontem na academia, final da tarde, treinando, fechamos a academia, né, Tiagão? Treinando. É nóis, um dia nós fica grande. Por quê? Porque aquilo ali para mim é para eu encher o combustível da minha vida, irmão. Porque se eu não tiver isso, se você que gosta desses tipos de exercício, talvez pedalar, né, Marcelo? Como pedala, ou fazer exercício, ou beach tênis, ou crossfit, o que você quiser fazer, não tem problema nenhum, mas que você tenha aquela ação para encher o combustível na sua vida. Eu me lembro que a primeira vez estava em Maringá ainda, e conversando com a esposa, eu estava naqueles dias que eu não me enchia, aí ela disse, você não vai para a academia, não? Porque ela sabia que aquele lugar é um lugar onde eu fortalecia, enchia o meu tanque de combustível. E aqui o N. Cordeiro deixa essa pergunta para nós. Como é que você enche o seu tanque? O que você faz durante o dia que fortalece o seu tanque? O que você faz para equilibrar o gasto e o preenchimento? Ou você ainda é desses que anda na reserva e acha que a vida está dando certo? E acha que logo, logo isso não vai pifar? Logo, logo o seu corpo vai dizer, a luz vermelha vai acender, você vai falar, vixe, e agora? O problema é que a nossa postura diante disso, às vezes é olhar para cima e falar, não, Deus sabe de todas as coisas, sabe? E Ele mandou você cuidar da sua saúde, você faz o quê? Deus mandou você cuidar da sua alimentação, você faz o quê? Deus mandou você cuidar das suas emoções, e você faz o quê? E esse é o problema maior que N. Cordeiro, sugiro que você leia esse livro, ele vai desmistificando e ajudando a gente a entender essas questões bem práticas. Mas é o segundo livro, e aqui eu quero me atentar ao texto da Bíblia, porque o segundo livro que eu quero lhe orientar a ler é da Joanna Weir. Ela vai dizer para nós, um livro traduzido para o português, Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. E aqui é uma junção com o Chun Han, quando ele mostra que nós vemos no mundo de Marta, que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e ela traz uma proposta de como ser, no mundo de Marta, dessa loucura de produtividade que a gente está, com o coração de Maria. E essa Maria, ela está no texto de Lucas capítulo 10, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, eu quero ler esse texto, e nós vamos tirar alguns desafios aqui. Como a gente pode fortalecer a comunhão com Deus em uma vida mesmo atarefada. Olha o que diz Lucas capítulo 10, por favor, que me ajuda. Lucas capítulo 10, versículo 38. Olha o que diz esse texto. Jesus e seus discípulos, continuando a sua viagem, eles chegaram a um povoado, e ali uma mulher chamada Marta, era mais velha, por isso o nome dela está primeiro, recebeu-os em casa, Jesus e a sua tropa, pelo menos mais 12 apóstolos ali. Então, umas 15 pessoas.
Maria, a sua irmã, por ser mais nova, é citada posteriormente, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ali ouvindo o que Jesus ensinava. Conhece esse texto? Tranquilo, né? Volta de novo a narrativa para Marta. Mas Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou para Jesus: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha, com todo esse trabalho que tenho que fazer? Mande que ela venha me ajudar, exclamou Marta. Versículo seguinte. Aí o Senhor respondeu para Marta: Marta, Marta. Quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim, é um componente normal. Por exemplo, com Abraão, ele disse: Abraão, Abraão. Samuel, Samuel. Para várias pessoas ele faz isso. A minha mãe faz a mesma coisa quando ela ficava brava comigo. Ela falava Isaías, Francisco de Góes. Quando alguém chama a gente pelo nome inteiro, tem coisa para ajeitar. Jesus talvez, expectativa minha, não sei se o The Chosen tem uma cena sobre essa, assim, mas eu acho que ela podia ser mais precisa, porque a hora que Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, oh minha querida. E ele diz: você está agitada demais, você está preocupada demais, e a sua preocupação é com muitas coisas. Para que você está assim? Parece até que Marta vive no tempo nosso, desesperado, apreensivo, desempenho. Jesus apareceu na casa, eu preciso desempenhar alguma coisa, preciso fazer o melhor prato para Jesus, preciso isso. Nada de errado em fazer isso, não tem problema. Não estou aqui querendo que você guarde no seu coração, ame Maria e odeie Marta, não é isso que eu quero que você entenda. Mas eu quero que você entenda que há espaço para as duas, sempre que forem equilibradas. E que não há espaço no reino, e Jesus alerta Marta sobre isso, quando o desequilíbrio toma conta da gente, e a gente, ao invés de desejar estar com Ele, nós desejamos fazer alguma coisa para Ele. Por isso que o versículo 42, por favor, que me ajuda. Jesus continua dizendo: mas apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas, e esta parte nunca lhe será tomada. Como nós cantamos agora há pouco. E cantamos dizendo claramente, como Maria, eu quero escolher a boa parte, e cantar a música inteira da boa parte, e cantar inteira a boa parte, escolher a boa parte. Por quê? Porque Jesus deixa bem claro, desse jeito tu vai ter problema. Por isso que a resposta para isso, esse livro que eu quero que você leia, se você quiser eu tenho ele em PDF, eu te passo. Como ter um coração de Maria, no mundo conturbado que a Marta vive. E eu não sei se você sabe, mas só para você guardar no seu coração, mas Jesus foi, pelo menos narrativas dos evangelhos, 3 vezes na casa deles. A primeira é essa, de Lucas capítulo 10, onde eles foram e Marta e Maria tiveram ações distintas. Uma ficou aos pés de Jesus e a outra trabalhando, querendo dar o melhor para Jesus. Num outro momento está relatado em João, no capítulo 11, onde nós temos ali a morte de Lázaro, o dos irmãos mais velhos das 2 mulheres. Porque era Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos. E segundo o texto narrativo de capítulo 11 de João, Lázaro morreu e Jesus não foi atrás, não foi lá dar um jeito. Depois de 4 dias, Jesus vai até aquela cidade e ressuscita Lázaro, texto que você conhece, está no João capítulo de número 11. E naquele mesmo encontro, a mesma postura das 2. Maria, quando Jesus entra, dá uma conferida lá a partir do versículo 37, se não me engano. Jesus vem, chega lá depois de 4 dias, a Marta, que é ansiosa, preocupada, no seu tipo de ser, ela vai ao encontro de Jesus e já chega dando bronca em Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Acho que se eu fosse Jesus, eu olhava de novo e falava: Marta, Marta, de novo. De novo. É sobre você, não é mais sobre mim? Cadê a Maria nessa história, João capítulo 11? Estava lá em casa, quieta. Jesus chega para ela, conversa com ela e ela se rende a Jesus de novo. No capítulo 12 de João, nós temos o terceiro momento, que é repetido em Mateus 26, ou talvez em Marcos capítulo 14, que é onde eles estão jantando naquela casa, e diz o texto bem claro, e encaixa o personagem Lázaro, porque é o terceiro, porque Lázaro tinha ressuscitado, e eles tentaram matar Lázaro, posterior o texto vai dizer isso.
E aí diz o texto que Maria estava adorando, Marta estava servindo e Lázaro estava sentado com Jesus. E nesse quesito, além de Marta estar servindo, Maria estava adorando, sabe de que forma? Aqui no capítulo de número 12 de João, é onde na casa de Simão, o leproso, ela pega um bálsamo, um perfume muito caro e vai ungir os pés de Jesus. E limpa o cabelo, com os próprios cabelos, os pés de Jesus. Ela não sabia que isso era um ato profético que ela estava fazendo, mas Jesus sabia. E ela, simplesmente por estar perto de Jesus, assim ela fazia. Por isso aqui, eu quero que você guarde no seu coração algumas características e eu quero daqui tirar os desafios para a gente. Por exemplo, foco principal, guarde isso, veja qual você se identifica. Marta, tarefa e serviço. Maria, presença e relacionamento. No estado interior, Marta, ansiosa, inquieta. Maria, serena e atenta. Numa expressão de amor, Marta, serviço. Porque ela sabia que estava fazendo para Jesus. Maria, expressão de amor, adoração. Reação a uma pressão. Marta, reclama e se torna controladora, manipuladora. Pastor, está isso no texto? Está. Ela viu a circunstância que a irmã dela, Marta, não estava. Em vez de dar bronca em Marta, bora ajudar, vamos, fiar. Não, ela vai lá e fala para Jesus: Jesus, até você não se incomoda que ela não me ajude? O senhor não vai fazer nada? Até Deus, na pessoa do Cristo, leva bronca de alguém desesperado como ela. Porém, Maria estava confiante e entregava tudo para ele. Tanto que quando Jesus foi na ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias, Maria estava confiante, sentada e aguardando ouvir Jesus. E relacionamento com Jesus. Marta se destaca pela sua prática funcionalidade, mas Maria se destaca pelo seu íntimo devocional. Por isso, quem é você em tudo isso? E aqui o balanço que eu quero fazer para a gente pensar, de forma simples, mas efetiva para o teu coração, é te sugerir trocar algumas coisas na sua vida. Caso você não troque, caso você não se mexa nesse tempo, é provável que você se perca em meio ao esgotamento, às suas ansiedades e preocupações, e o burnout é o seu resultado final. E a primeira coisa que eu quero que você guarde, olhando para o texto de Marta e Maria, no capítulo 10 de Lucas: troque a sua produtividade pela instrumentalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que Marta sempre estava sendo produtiva, como a gente sempre está. Marta é aquela mulher que produzia, que se quisesse ir na casa dela, tinha tudo lindo, tudo limpo, tudo maravilhoso. Isso é ótimo, não há problema em ser Marta. Mas a sugestão de Jesus aqui não é só não fazer, não é parar de fazer, mas é entender que essa produtividade, que é fazer muito com menos tempo e com menos recurso, isso vai esgotar a gente. E o que Jesus sugere aqui, bem claro para Maria, é que ela, ao invés de produzir, se coloque como instrumento para Deus usar a gente. Por isso, olhem que diz Deuteronômio, por favor. Muitos de nós, às vezes parecidos com produtividade ou como Marta, precisamos inverter. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 17, por favor, Gui. Olha o que diz o texto, queridos. Portanto, não pense que foi com a sua própria força ou com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Versículo 18, por favor, Gui. Lembrem-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento que fez aos seus antepassados. O que o autor está dizendo para nós é que a gente precisa entender que não é pela minha força, não é pela minha produtividade, mas é porque eu sou instrumento de Deus e Deus através de mim está fazendo o que está fazendo. Livro de Salmo, capítulo 44, versículo 3, por favor, Gui. Salmo 44, 3. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força, com a tua luz
à luz da tua presença, assim tu mostrastes o teu amor por eles. Até aí. O que o salmista está ensinando a gente, eu quero que você guarde, é que infelizmente a produtividade pode te levar ao escasso, à exaustão. Mas a instrumentalidade vai te levar mais perto de Jesus e fazer aquilo que Ele pediu para fazer. Até porque uma das maiores frustrações que o ser humano vai encontrar é fazer aquilo que Deus nunca mandou você fazer. Ter sucesso onde Deus nunca permitiu que você tivesse é uma das maiores frustrações que a gente pode alcançar. Por isso, Jesus mesmo diz para nós, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Jesus diz esse texto bem claro aos seus discípulos, avisando e ensinando que nós somos o que somos se estivermos nele. E então a instrumentalidade posterior à produtividade. Então eu produzo porque estou nele. Agora quando eu não estou nele, a minha produção vai ser enfado e canseira. Deixa eu te deixar uns desafios sobre esse tema. Primeiro, comece o seu dia escutando Jesus e não com tarefas. Por exemplo, como o Gui mesmo faz, ao levantar, não vai para o celular. Vai para um lugar secreto orar. Começa mudando. Começa, ao invés de você ser produtivo, olhar seus e-mails, olhar seu celular, olhar quem está, quem não está, o que tem que fazer. Começa sendo instrumento. Senhor, o que isso quer para mim hoje? O que eu preciso fazer? Segundo desafio que eu te faço, submeta-se ao ritmo de Deus. Porque a produtividade é um choque ao tempo de Deus. Porque às vezes Deus não quer que você faça aquilo que você está querendo fazer. Ele fala, não é a hora. Paulo fez isso. Apóstolo Paulo, no livro de Atos, vai dizer isso para nós, que Paulo tentou ir em algum lugar e o Espírito Santo disse para ele, não é a hora, não é o lugar, não é o momento para ir. Por isso, talvez eu e você precisamos nos submeter ao ritmo de Deus. Talvez, se a gente submeter ao ritmo dele, a gente vai evitar pressa, ansiedade e amenizar a preocupação. Terceira dica que eu te dou de forma prática sobre instrumentalidade versus produtividade. Avalie o porquê das suas ações. Por que você está fazendo o que está fazendo? A palavra de Deus vai dizer para nós também, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Será que o que você está fazendo de produtividade está glorificando a Deus? Marta e Maria tem mais uma que eu quero deixar para você. O segundo, troque a saciedade pela necessidade. O que é trocar a saciedade pela necessidade? Saciedade tem a ver com aquilo que eu preciso, saciar a minha vontade e o meu desejo. Preciso me saciar. Por exemplo, quantas vezes você, no seu momento de dieta ou reeducação alimentar, rapaz, tem uma vontade de um açaizão daqueles bem gostosos assim, que vai um pouquinho de açaí, leite condensado, fruta, aquela coisa toda, né? Para fugir da dieta. Isso não é necessidade, isso é saciedade. Eu quero fazer aquilo que eu estou com vontade e não aquilo que é certo ser feito. E aqui, a proposta que eu lhe faço é trocar essa saciedade pela necessidade, como aconteceu com Marta e com Maria. Marta tinha necessidade porque toda vez que na cabeça dela chegasse alguém em casa, se a casa estivesse bagunçada era horrível. Nada contra, limpe a sua casa, deixe nada fora do lugar, está certo. Mas será que não é uma saciedade para mim ou é uma saciedade de estar com Jesus? Será que limpar, essa loucura de fazer como Marta fazia na casa e fazendo as coisas e servindo, será que não era mais por causa do jeito dela do que ela olhar e falar, poxa, agora não é para fazer isso. A necessidade agora é se prostrar em Jesus. Quantas vezes você tem Jesus em casa, irmão? Então agora não é hora de limpar, agora não é hora de varrer, agora não é hora de fazer nada disso. Mas por que eu faço? Porque tem algo dentro de mim que não deixa. Eu preciso. É que nem um dia eu fiz aqui com os irmãos. Eu vou fazer isso de novo. Quantos de vocês vão ficar em paz com esse negócio virado aqui? Ai, não aguento, pastor, isso é um problema comigo. É, irmão, saciedade tem a ver com você e não com necessidade. Eu virei porque eu preciso me ouvir. Você deveria ficar reto porque você precisa ver tudo certinho no ângulo certo. Saciedade e necessidade. E aqui você percebe que
Nós somos levados a cada dia a viver por saciedade. Não é o que precisa ser feito, mas sim o que eu quero fazer. E essa saciedade não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver sobre mim. Sobre as minhas demandas, as minhas ideias, meus traumas e meus desejos. Quando necessidade tem a ver com olhar para tudo e perceber o que precisa ser feito. Por isso, Jesus olha para Marta e fala para Marta: Marta, Marta, uma coisa só era necessária e você foi saciar a tua vontade em vez de olhar para a necessidade. Quantos de nós não somos assim, não é? Deixa eu te dar alguns desafios para passar por terceiro e último desafio. Primeiro, pare de fazer e depois começar a perguntar para Deus. Sabe que a gente faz muito isso? Aí eu vou lá, comprei um carro. Aí depois que compro, Senhor, vem abençoar meu carro. Por que você não pediu antes? Por que você não perguntou para Deus se era vontade dele você ter comprado aquele carro? Se era da vontade dele você fazer o que você fez? A saciedade faz a gente ter as coisas para depois perguntar para Deus o que é preciso ter. A necessidade faz a gente sempre lembrar que é Deus que dá, é com Ele. Então eu procuro primeiro nele, para depois as coisas. Segundo desafio, examine mais uma vez as suas motivações. Se é teu ego, se é tua vontade, se tem a ver só com você, ou se tem a ver com a necessidade em torno. Porque olhando desse jeito, examinando as motivações, a gente vai conseguir avaliar se é sobre mim ou se é sobre nós, inclusive casais. O casamento é um laboratório onde a gente para de ser egoísta para ser com alguém. Por isso que a palavra é cônjuge. Né, Meidson? Recém-casado. A gente vai ter que viver assim. Então não é mais sobre o que o Meidson acha, é sobre o que nós. Então se tem alguma coisa que o Meidson faz, que de repente é sobre saciar a vontade dele, ele precisa abrir mão dele, porque agora tem a necessidade da sua esposa e os dois juntos vão suprir as suas necessidades. Então não é mais saciedade sobre o que eu quero, é sobre o que precisa ser feito. Vou usar um exemplo, não é o caso do Meidson, mas talvez seja o seu marido. Eu jogo bola 3 vezes por semana e jogo videogame 4 vezes por semana e vou. Isso é saciedade. Necessidade é você estar com a sua esposa nos momentos necessários, até porque ela é sua esposa. Isso é necessidade. Por isso, terceiro e último desafio aqui. Alinhe-se pela palavra para você conseguir conectar e perceber o que é saciedade na sua vida e o que é necessidade. O que é você com os seus traumas e problemas e o que é Deus na nossa vida. E por último, não menos importante, aqui nós finalizamos. Troque a intensidade pela regularidade. Sabe por quê? Marta, gente, ela era extremamente intensa. É só gente intensa que fala pelos cotovelos que dá bronca em Jesus, gente. Onde já se viu se dá bronca em Jesus? Só Marta para dar umas dessas. Marta e Pedro, que também é outro intenso. Que quando está acontecendo, arranca a espada e quer brigar com todo mundo, intenso. E a sugestão que nós olhando para Marta e para Maria, é trocar essa intensidade, essa loucura, não, preciso fazer e tal, sem pensar nos resultados, sem pensar nas consequências, sem pensar na colheita que nós vamos ter depois. Mas aqui você olha para Marta desse jeito, tanto que Jesus vem ao encontro dela, ela sai correndo ao encontro de Jesus, e Jesus, se eu estivesse aqui, calma irmã, boa noite, tudo bem? De vez em quando eu faço isso com os irmãos. Chego, pastor, você estava falando, tudo bem? Como é que você está? Vamos conversar? Vamos voltar? Fita? Desculpa, pastor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, o que você está precisando? Fala. Para que viver assim, maluco? Para que viver assim, desesperado? O mundo vai acabar não, irmão. E se acabar, nós vamos para a glória. E se acabar o seu mundo, acabou, irmão. Vamos para a glória. Mas o intenso, aquela pessoa que faz isso, infelizmente, ela é tomada de ausência de filtros e de recursos e ela não consegue perceber ao lado dela. Por isso, troque a intensidade pela regularidade. Por exemplo, você olha Maria. Maria é diferente. Mas Marta, ela tem algumas características que eu quero voltar aqui antes. Marta, ansiosa, por ser intensa, preocupada, palavras de Jesus. Por ser intensa, agitada. Por ser intensa, vitimista. Por ser intensa, as coisas precisam acontecer, porque eu sou intenso, manipuladora.
mandar em Jesus fazer as coisas que tem que ser feito. Por isso que ser intenso, sem sabedoria, vai fazer a gente ter problemas, irmãos. Maria, por sua vez, regular e serena. Jesus chega na casa dela, ela está aos pés de Jesus, em paz. Jesus vem ao encontro, quando o irmão dela morreu, ela está onde? Serena, em paz, aguardando Jesus. Jesus vem para a casa do leproso Simão, ela está onde? Aos pés de Jesus, catando um perfume que ela tinha mais caro, colocando sobre os pés e cuidando de Jesus, em paz. Por isso que a regularidade é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Essa nossa geração é uma geração de extremos, intensos, gente boa demais, mas se perdendo porque não são regulares. E eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Quanto tempo dura a sua dieta? Até a hora que você é intenso ou você é regular? Você é uma pessoa de sim, sim ou não, não? Sim, sim é regular. Sim e não é... eu não sabia o que eu estava dizendo. Pronto. Intenso. Marta, Marta. Por isso eu quero desafiar você. Primeiro, para você ser regular e não intenso, comece a valorizar o ordinário da vida. Ao acordar, olha para o céu e fala assim, que coisa linda. Que dia maravilhoso. Obrigado por ter uma cama para descansar. Vai para o seu banheiro escovar seus dentes. Dá uma olhada lá no que você tem. Olha para o espelho. Fala, rapaz bonito, olha que bigodão. Não é o meu caso, mas valoriza o que Deus te deu. Porque se nós não mantemos essa regularidade, como também oração. Quantas vezes você começa um tempo de oração e para na primeira, segunda semana e não ora mais? Quantas vezes você começou a ler um livro da Bíblia e parou no meio do caminho? Foi intenso, mas não regular. As coisas tomaram conta da gente. Segundo desafio que eu lhe faço, não confunda fervor com agitação. O fato de você estar no culto aqui, cantando, adorando, isso aqui é maravilhoso, Deus fala com a gente, isso é lindo. Mas não confunda fervor de Deus com agitação. Sabe onde acontece o fervor? No quarto secreto. E às vezes nós vamos pouco no quarto secreto e queremos ter uma qualidade de vida espiritual e emocional tranquila. Terceiro, avalie se a sua fé, ela é constante por padrão ou ela é de pico. Hoje está bem, amanhã não estou. Hoje estou bem, amanhã não estou. Hoje estou bem, amanhã não estou. Querido, sinto te dizer, mas uma vida que tem as suas emoções pautada por uma montanha russa ou por uma roda gigante, uma hora vai parar. Não seja intenso, seja regular. Mesmo que devagarzinho, mesmo que constante, mesmo que aos poucos, mas seja regular, porque isso é que vai fazer você de se tornar hábito, e o que aquilo que se tornou hábito, vai se tornar vida para a sua vida. Por isso eu finalizo para a gente fazer a nossa Santa Ceia. Primeira verdade que eu quero que você guarde, ouvir, refletir e agir. Aprenda a ter tempo com Jesus no secreto. Quem não consegue ir para a caverna ou para o quarto secreto, não vai encontrar a resposta de Jesus. Porque Ele não está no esplêndido, não que Ele não esteja aqui. Ele não está no vento forte, não que Ele não possa. Mas segundo o texto que nós lemos semana passada, Ele está no sussurro, no secreto, nos momentos mais ímpares da vida. Qual a última vez que você foi para o quarto secreto da sua casa? Conversar com Jesus. Segundo desafio que eu te faço, aprenda a dizer não para as coisas boas, para poder dizer sim para as melhores. Hebreus fala sobre isso para nós, que a gente se livre do pecado e de outras coisas que nos incomodam, que nos abraçam, que nos tiram do rumo de Jesus. Talvez o que está atrapalhando você a ter essa regularidade e viver em paz, não são pecados, nem coisas erradas. Mas é por você não ter prioridade como Maria tinha. Você cedia e não sabia dizer não.
Terceiro, desconecte das distrações para se conectar com Ele. Abra mão do celular. Fizemos um desafio com os homens do último Cabra Macho. Não ir mais com o celular para o banheiro. Aceite o desafio, irmão. Vai mais não. Abra mão dessas distrações que nós temos todo dia para se concentrar em Jesus como Maria fazia. Talvez você não faz que nem Marta, louca, mexendo para lá, mexendo para cá, limpar. Não, mas você faz tantas outras coisas que Jesus está ali e você não percebe. Mas acima de tudo, eu e você temos a possibilidade de fazer uma escolha. Ou melhor, fazer uma decisão. Tomar uma decisão. Quem eu quero ser? Eu quero ser alguém que vai ter saúde emocional e espiritual, e o esgotamento, a loucura do dia não vai me atender? Ou eu vou me render às demandas da vida, produtividade e etc., e eu vou me perder? Quem é você nessa história? Segundo a palavra de Jesus, ele disse para Marta, nem foi para Maria que ele deu a lição. Ele chegou para Marta e disse assim: Marta, Marta, por que estás ansiosa por tantas coisas? Uma só é necessária. E Maria fez a escolha certa. Espero que você nessa noite faça a escolha certa. Saia daqui pensando na sua agenda, saia daqui pensando no seu jeito de tratar as coisas. Saia daqui pensando um pouco mais sobre a sua saúde emocional e espiritual. Porque caso contrário, irmãos, gente doente contagia quem está são. A família de gente doente fica mal. Pastor, mas eu nasci assim, por isso que Jesus veio para matar nós. Para ao nascer de novo, nasçamos da água e do Espírito, e não mais da carne como você é. Então, o meu jeito, meu temperamento, o seu jeito, o nosso temperamento, eles são mudados pelo Espírito Santo de Deus. E é esse testemunho que as pessoas lá fora precisam ver. Olhar para você, nossa, mas aquela pessoa fazia tanta coisa e agora está assim. Mudou. Não é sobre roupa, não é sobre andar com um briblão embaixo do braço. É sobre ter o nosso temperamento transformado. É sobre a gente fazer avaliação e trocar o que é fútil, o que é da carne, por aquilo que é espiritual, o que é de Deus. Caso contrário, te espero no meu gabinete. Ou te esperam numa sala de psicólogo. Ou te esperam no psiquiatra. Não que essas coisas não são boas, são. Mas a Bíblia é preventiva, irmão. É para você não estourar a sua frequência. Jesus quer te ver equilibrado. Então não seja tanto quanto Marta. Tem espaço, mas cuidado. Sugestão de Jesus é: seja como Maria, escolha a melhor parte. Onde no equilíbrio, onde em paz ela sabe o que é melhor para a vida dela, que é estar aos braços de Jesus. Feche teus olhos. Quero te convidar para a gente orar.